Se tem uma unanimidade no Brasil, não é o futebol, não é a política, mas sim que todos adoramos o Chaves. Chaves é o maior! Chaves é o maior! Podia passar todas as vezes, todas as horas a gente estava lá assistindo para rir das mesmíssimas piadas. Quem está aí? Outro gato! E não é por coisa qualquer não, é porque a gente gosta mesmo. Mas só que corre na boca miúda, e eu já tive a mesma experiência, que Chaves não é tão forte assim, por exemplo, no México. Não acredito. Teve uma vez que eu encontrei uma moça mexicana e, claro, a primeira coisa que eu falei com ela foi assim: Chaves, você conhece Chaves? Ela, Chaves? Ah, é um negócio meio antigo, conheço, é meio bobo, né? E quando ela falou isso, claro, meu coração se partiu em dois. Mas, pesquisando sobre isso, eu percebi que isso tem fundamento. Chaves não era para fazer tanto sucesso assim mesmo no México. E você vai entender muito depois de assistir esse vídeo no Nerd Show. Meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a entender como que Chaves consegue ser um fenômeno aqui no Brasil e ser um pouco desvalorizado, para não falar bastante desvalorizado lá no México, nós temos que começar a entender um pouco sobre a mente por trás de Chaves, do nosso querido Roberto Bolanhos. E por que ele chamava de Chespirito? Você vai saber. Claro que você deve saber se você viu o canal Vila do Chaves do Renan, né? E claro que você vai me corrigir com vários erros aqui. Né? Você já deve ser especialista, mas não é todo mundo aqui que conhece, sabia? Mas será mesmo? Pois é. O Roberto Gomes Bolanhos começou a sua carreira na TV e no rádio em 1952. Ele não era uma criança de 8 anos, hein, Barlan? Não era. Não era. É que eu só tenho 8 anos. Ele era aquele rapaz meio com a cabeça publicitária que fazia de tudo, escrevia pra tudo. Jingle pra campanha publicitária, propaganda, tirinha já fez também. E pouco tempo depois, ele começou a fazer um roteiro para um programa humorístico de rádio, que acabou se tornando um programa de televisão que se chamava Cósmicos e Canciones, de 1958. Ah, são do tempo do seu pai. Onde ele continuou roteirizando e, eventualmente, né, aquela pessoa, estamos precisando de alguém aqui, ele ia e aparecia com a carinha dele lá também. Mas só que ele era tão bom roteirista e os roteiros começavam a dar tão certo que ele acabou sendo chamado para fazer alguns roteiros de filmes nacionais. Mas quando eu falo filmes nacionais, são filmes nacionais do México, tá, gente? Não é central do Brasil aqui, não. É lá, Central del México, né? Fernanda Montenegro. Ah, não seja palhaço! E nessa época ele já era chamado por isso de Chespirito, ou o Pequeno Shakespeare. Tinha um cabelo na minha língua. Em 1969, ele foi contratado pela recém-criada TIM. Ele fazia os atendimentos, sabia, meu Bruno? Sério? Ele ficava ligando assim, senhora, eu gostaria de aumentar o seu plano para 30 gigas mensais. Mentira, gente, era Televisión Independiente del México, onde ele escreveu e fez um papel numa série que chamava El Cidadano Gómez. Esse episódio em espanhol aqui, Bubaranda, está me arrebentando. Nossa, Renato, seu espanhol está cada dia melhor. Cadê aquela publicidade que vai entrar agora sobre uma escola de espanhol pra gente, hein? No tenemos. Não temos, mas poderíamos tener. Pero deseamos. Verdadeiros poliglotas. Só que essa série começou a fazer bastante sucesso por lá e quando a coisa começa a dar certo, você começa a dar uma autonomia maior para as pessoas envolvidas no projeto, que foi o que aconteceu com ele. Em 1970, ele fez um sketch chamado Los Supergenios de la Mesa Quadrada. Los supergenios de la mesa cuadrada. Que era meio que satirizando os telejornais, né? E acabou fazendo bastante sucesso. E, por causa disso, acabou virando um programa. E junto com o Bolanhos, né, tinha outros dois belos conhecidos que você só ia conhecer daqui pra frente, né? O
Ramon Valdez, conhecido como Seu Madruga, o Rubem Aguirre, também conhecido como Gira Quilômetro Deitado, e Maria Antonieta de las Neves, que é a Chiquinha. Mas mesmo com um sucesso, né, ele acabou sendo um programa cancelado, não, né, assim, só terminou mesmo, e veio um outro programa no lugar que era o Chespirito, que tinha vários quadros de humor, por exemplo, Los Caquitos. ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Nada más esto. Pancada Bonaparte. Onde você está, Pancada? Onde você está? Ah, por isso que eu não te encontrava. Escondido debaixo do chapéu, não é? E o famoso pam, 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 Chapolin Colorado. Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Porque o Chapolin foi criado em 1973 para compor esse programa, mas acabou fazendo sucesso e teve uma vida bastante longa, né? Que bom que você veio, Chapolin. Algo cheira mal. Pois então deveria tomar banho com mais frequência. Apesar de eu ter minhas ressalvas quanto o Chapolin, eu prefiro o Chaves. Você tem algum apontamento? Eu gosto mais de Chaves, mas eu também gosto muito de Chapolin. Não contavam com a astúcia dela? Mas para compor esse programa dele, ele tinha que criar vários quadros, né? Várias ideias eram criadas, algumas eram executadas, mas tinha que ver o que ia dar certo ou não. E em uma dessas nasceu a ideia do El Chavo, que era a ideia de um menino que discutia com um vendedor de balões. Que esse vendedor de balões seria o Ramon Valdez, Seu Madruga, né? E esse sketch foi ao ar em 1972. Mas vendo que esse sketch deu bastante certo, ele resolveu ampliar e colocar isso num cenário fixo, como se fosse uma vila, sabe? Muito obrigada. Bem, como ia dizendo, o motivo dessa festa é de unir os vizinhos dessa nossa vila. É para que vá se acabando essas pequenas rivalidades que possam existir entre uns e outros. Mas só que o maior desafio era diferenciar os adultos das crianças, né? E para isso ele pegou os trejeitos do filho dele para usar como inspiração. Mas eles tinham uma cara de velho, né, Barbarella? Não dá para negar. Era difícil mesmo. Só que como a gente viu quando era criança, naquela época eu não entendia eles como adulto. Eu realmente não, eu imaginava também. eles criança. Eu consigo entender como criança, mas tipo, olhando depois, eu falei assim, mas tem umas rugas de expressão, né? É, né? Tipo, parece que o Chaves é mais velho que os adultos. Parece aqueles estudantes da Malhação, sabe? Fazendo, eu estou no 2º ano do ensino médio. Mas olha só uma informação que você tem que prestar bastante atenção. Inicialmente o conceito era que fosse um programa com humor mais adulto, que as piadas tivessem o foco como público mais adulto mesmo, mais velho. Mas isso foi descartado e acabou que o foco das piadas e o foco do programa em si foram as pessoas mais jovens, as crianças, deixando o teor um pouco mais inocente, mais bobinho. E o nome virou El Chavo del Ocho porque passava no canal 8. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. E aí que a gente desenvolve um pouco dos personagens, por exemplo, o Seu Madruga, que era pra ser ranzinza, preguiçoso, endividado. O Seu Madruga brasileiro total, né, meu Barelão? Por isso que a gente tanto gosta do Seu Madruga. Muito obrigado. Tinha também o professor Girafales, que era feito pelo Rubem Aguirre, que ele pegou aquele do tá, porque na verdade ele teve um professor que falava isso com ele, então ele já usou ali a experiência do mestre linguista. A Chiquinha foi criada também para ser a criança mais esperta e também criada para não ter os dentes da frente, que era uma informação que, né, que precisava ser dita. E a Dona Florinda era para ser aquela moça que não pertencia, ela achava que não era da classe social que ela tava. Mas tesouro, quantas vezes eu tenho que dizer que não convém fazer amizade com essa gentalha? Gente, o Chaves é muito Brasil, eu acho muito Brasil, mas muito. E ela foi contratada para participar da série depois de fazer uma série de comédia que chamava La Média Naranja. Estão me quebrando as pernas esses espanhol. Isso porque é muito burro, não é? E tinha o Kiko, o Carlos Villagrán, que ele que teve aquela ideia do choro, né, inspirado em outra personagem de um programa que estava lá na emissora também. Ele já trabalhava lá na emissora e foi uma indicação do Rubem Aguirre. E o Bolanhos gostou da ideia dele participar depois que ele veio fazendo inflando as bochechas, porque tem muita gente que não sabia que era inflada, pensava que pegava 2 limão, colocava na bochecha, mas na verdade era um talento especial.
Aqui. Você coloca? Sim, aqui, chiquinho. Tinha a Dona Clotilde, que era interpretada pela Angelines Fernandes, que já era uma atriz muito consolidada no México e foi convidada para fazer, sabe aquele negócio assim, vou chamar essa pessoa famosa para fazer isso aqui, vai que ela aceita. Aceitou. É que eu prometi me casar o mais depressa possível. Ai, por que não me disse isso antes? E se você parar pra pensar, todos esses atores fazem uma versão mais velha e uma versão mais jovem. Depois que saiu de quadro para programa inteiro, o Chaves tinha 30 minutos de duração. E também estava passando no horário nobre da emissora, quando ele estreou lá em 1972. E ele chegou a ser o maior sucesso da emissora do Canal 8 ao lado do Chapulin Colorado. Tanto que em 1973, o Roberto Gomes Bolanhos recebeu uma proposta assim, você não quer vir pro meu canal aqui não, pra gente fazer um negócio? Ele falou assim, vambora. Levou todos os programas, levou tudo e migrou de canal. Ele foi pro Canal 2, mas isso não importou muito, porque na verdade o 8 e o 2 se fundiram depois, né? Um comprou o outro ali, aquela confusão, formando a tal da Televisa, que é um canal que a gente ouve falar por aqui como sendo um grande canal do México, né? Envolvido em várias tretas aí, que nós vamos falar daqui pra frente. Pra você ter uma ideia, em 1975, o Chaves tinha uma média de audiência semanal de 350 milhões de pessoas. Em 75, não era todo mundo tinha televisão não, tá? Isso contando o México e outros países. E a média era de 55 pontos de audiência. Claro que a gente não pode fazer, não sei se a audiência no México é contada da mesma forma que é aqui no Brasil, por exemplo. Mas, teoricamente, 55 pontos de audiência quer dizer que 55% da população tá ligada para ver aquilo naquele momento. Nossa! É bastante coisa. E os atores passaram a fazer várias apresentações pelo mundo, cantando as músicas, se apresentando, fazendo um monte de coisa, por vários países onde o Chaves estava passando. Passou por Peru, Panamá, Porto Rico, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Nicarágua. Na verdade, o único país latino-americano que não passou foi Cuba, mas de resto, nossa senhora, passou para tudo quanto é lado. Mas apesar da popularidade, né, e o negócio tá indo de vento em popa, a gente sabe que tiveram alguns contratempos ali no meio da série, principalmente por uns pega pra capar, né? Na linguagem técnica, a gente fala assim. A partir de 1976 começaram alguns conflitos entre o Carlos Villagrán, por exemplo, e o Bolanhos. A primeira treta foi quando o Kiko, vamos chamar de Kiko, né? Porque Carlos Villagrán fica chato, né? Fica impessoal. Fica impessoal. Kikinho, lindo, meu amor do coração. Tesouro. Tesouro. Loteria! O Tesouro, Kikinho, ele assinou um contrato lá com a EMI, né, para fazer um álbum de música, fazendo com que o Bolanhos não conseguisse lançar projetos musicais com a turma completa do Chaves, porque tipo assim, peraí, mas o Kiko tá com outra empresa aqui, como é que vai ficar sem o Kiko aqui? Isso aqui vai... E aqui vai dar um caqui-cacado, né? E é claro que tem algumas tretas que falam da Florindo, Dona Florindo também, que se envolveu em 77 com Chaves, né? E Zaz, e aí o Villagrán falou, o Kiko falou assim, não, mamãe, não pode fazer isso, porque começou a botar muito o dedo ali no projeto. Claro que isso tudo, gente, é só aquelas... Ok, teve fama. Fofocas da gentalha. Mas em 1978, o Kiko resolveu deixar a programação do Chaves e fazer o seu próprio programa. ¿Estás peleado con Chespirito actualmente? No precisamente peleado, sino que simplemente me salí del programa y he tenido una persecución de él incansable en los 17 países. Mandó cartas, giros, circulares, que nadie me contratara porque el personaje no era mío, era de ele. E você deve lembrar essa época, né? Porque a desculpa foi que ele foi morar com a madrinha rica dele. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? É mesmo, eu já não me lembrava. E o Kiko acabou processando o Chaves. Engraçado falar isso. Falando que o personagem, na verdade, era dele, né? Que tinha esses negócios. Passei mais de um ano sem trabalhar, tive que cambiarle nome. Tuve que cambiarle la vestimenta,
pero yo considero que Dios es muy grande y hay camino para todos y hay puertas abiertas para todo mundo. Só que o tribunal decidiu que, na verdade, o Bolanho estava certo, o Chaves estava certo, e ele foi impedido de se apresentar como Kiko em todos os lugares possíveis. Bloqueou o negócio geral. Daí, o que aconteceu? Ele teve que ir para Venezuela em 1981 para registrar o nome do personagem dele como Kiko, com K-I-K-O, em vez do Kiko com Q-U-C-O. Soletrando. Porque aí sim ele teria um Kiko registrado, foi o único lugar que ele conseguiu fazer isso. E dizem as más línguas que em 78 o Ramon Valdez, seu Madruga, também começou a ficar incomodado com os pitacos que a Dona Florinda dava no roteiro. E ele também tinha pedido um empréstimo pro Chaves lá, que coisa, não? Pediu um empréstimo pro Chaves para comprar uma casa, mas não tinha recebido esse empréstimo. É engraçado contando com os personagens, né? Imagina o seu Madruga pedindo um empréstimo pro Chaves. Toma. Daí, precisando de mais dinheiro, ele deixou o programa pra quê? Pra trabalhar em um circo, pra se apresentar num circo. E não entenda isso como, tipo, ele foi explorado, nem nada disso. É porque o circo, na verdade, era uma grande forma de entretenimento antigamente. O circo era muito respeitado, então era uma grande honraria. E acabou que foi nessa época que o Jaiminho Carteiro apareceu, ele foi contratado, né, pra suprir uma ausência. Eu sou o novo carteiro. E me chamo Jaiminho. E que também a Chiquinha ficou interpretando a Dona Neves, porque aí precisava de um adulto responsável pra tomar conta da Chiquinha. Imagina só fazer, não, você mora onde? Eu moro sozinho em casa, sou emancipada. Não dá pra fazer um negócio desse, né? Eu sou a bisavó da minha bisneta. Ou seja, eu sou a bisavó da Chiquinha. Outra mudança que aconteceu nessa época foi a criação de mais um cenário, o restaurante da Dona Florinda. Aqui está. Que até hoje eu sou doido pra comer aquele crepe, Barilando. Eu também. Doido pra comer aquele crepe. O que vocês vão fazer? Que é isso, menino? Eles levaram as panquecas. E eu sou doido pra passar debaixo daquela portinha também do restaurante ali. Levantar, sabe? Baixar, abrir a portinha de baixo e passar por baixo. Não sei porquê, mas... Eu acho, te conhecendo, que você ia levantar uma parte e ficar agarrado em outra e você ia esquecer alguma. Com certeza. Sai da frente, que... Ai, professor, cuidado. E eles fizeram esse novo ambiente, né, pra se distanciar um pouco da vila, pra tipo assim, olha só, temos ausências, mas temos um novo cenário. E em 1981, seu Madruga volta pro programa. Mas ele vai sair de novo, né, por alguns problemas lá, supostamente, com a Dona Florinda. Indo também pra Venezuela, onde ele ganha um programa junto com o Kiko, que se chama Frederico com Villagrán. Já comeu essa combinação? Com vinagrete ali? Achei pouco criativo esse nome. Você não vai com a minha cara? Acabou que alguns programas foram regravados sem a participação dos dois, né? Porque meio que já tava ali no meio. E o programa deixou de ser independente e voltou a ser um sketch sobre o guarda-chuva do programa do Chespirito. Chespirito, en esta ocasión, interpretando al Chavo. Não se sabe ao certo, né? Mas provavelmente o último episódio de Chaves que foi gravado foi aquele episódio da máquina de lavar, sabe, Baralana? Dos roletes. Os roletes de Dona Florinda, é. É pra lavar os roletes da Dona Florinda? Exato. Que chamava Lavadora Nueva no original e que no Brasil recebeu um outro nome, bem curtinho também. Antes um tanque funcionando que uma lavadora encrencada. Que é muito melhor, né? Nós estamos chegando para resolver nosso mistério. A gente ficou parecendo Portugal agora. É, ficou mesmo. E ao todo foram 7 temporadas de gravação com 290 episódios. E a última sketch exibida no Chespirito foi em 1992. Engraçado que eu não tinha visto esse episódio e ver como é que eles estão realmente mais velhos, que se chama A Aula de Inglês. É que menino em inglês se diz boy. Claro! E menina, em inglês se diz boia. E é claro que o motivo do final foi um pouco da idade avançada do pessoal também, porque o Chaves estava com 63 anos de idade, né? Mas daqui a pouco eu falo com vocês o que eu acho. Mas tudo bem, olha aí. Silêncio! Olha, quem fala besteira é o mestre linguiça. Ele...
e também teve um problema com seu barriga que estava passando por algumas dificuldades de saúde. Até que em 1995 a Televisa resolve dar uma repaginada na programação e dar uma limada naqueles programas de humor. Substituindo por quê? Novelas. Sim, te perdoo. Cravando um fim no Chespirito, que teve 16 temporadas e 692 episódios. E assim que o programa acabou, veio mais uma treta, né? Porque a Chiquinha entrou com uns processos ali, porque ela dizia que era dona do personagem e tal. Mas dessa vez ela conseguiu, porque o registro do personagem tinha vencido em 1982. Aí pra ela, tudo certo, ela podia fazer o que ela quisesse como Chiquinha. Mas é engraçado porque antes de a gente pensar em ter Chaves aqui no Brasil, esse trem aconteceu, desaconteceu, brigaram, aconteceu um monte de coisa. Mas finalmente o programa vem parar aqui no Brasil. Ele ganhou o nome de Chaves e começou a passar aqui no Brasil no SBT em 1984 dentro do programa TV Pou. E depois passou dentro do programa do Bozo, né? Já estamos de volta com muita alegria pela TV SBT, que faz TV pensando em... Mas fez tanto sucesso que ganhou um horário próprio. E depois ganhou todos os horários, né? Enquanto não tava passando outra coisa. Chaves. E em indas e vindas, né? Ele passou exclusivamente no SBT até 2010, pra você ver o tanto de tempo que passou. Depois passou pro Cartoon Network, mas teve uma treta ali com a Televisa, que estavam querendo negociar os direitos muito caros, assim, né? E acabou que deu uma treta global, tanto o Multishow, que redublou os episódios e tal, tudo, na verdade, saiu do ar, porque tem um imbróglio, né? Uma confusãozinha ali com a Televisa, que não é resolvida até hoje. Depois de 36 anos, o SBT vai deixar de exibir o seriado a partir de amanhã. De acordo com o comunicado da emissora mexicana Televisa, que detém os direitos dos seriados, a suspensão da exibição se deve a um problema com o titular dos direitos das histórias. Mas isso a gente já tá meio que cansado de saber, e a gente tá querendo saber o motivo de por que o Chaves teve um grande erro lá no México. E por que o pessoal do México não gosta mesmo assim de Chaves? Isso, porque... Você vai entender um pouco quando a gente começar a falar sobre como que ele foi pensado aqui no Brasil. Tem algumas pistas pra gente entender esse raciocínio aqui, mas a principal é o processo de dublagem que aconteceu aqui no Brasil. E o senhor então tem a ousadia de levantar a mão para ele na minha presença? Chaves chegou por aqui não com aquele status de nossa, um novo programa pra cá. Segundo o dublador do Seu Madruga, eles queriam comprar um lote de novelas lá mexicanas para passar aqui no SBT, e Chaves meio que foi aquele, mas se você quiser levar as novelas, você tem que levar esse negócio junto aqui. O Santos, tá bom, trouxe o Chaves pra cá. Mas já que o negócio estava aqui, eles precisavam dublar essa coisa. Mas quando eles vão assistir aquilo ali, principalmente o diretor de dublagem, que se chamava Marcelo Gastaldi, que era o Chavinho lindo, né? Isso. Não contavam com minha astúcia. Esse é o Chapolin. Viu aquilo e percebeu que era um programa muito infantilizado, né? Apesar de ser numa língua diferente, a gente não ia entender de qualquer forma, mas ele não tinha uma linguagem muito... como é que eu vou dizer? É como se fosse Teletubbies, sabe? E a gente não gosta de Teletubbies, a gente que é adulto. Não, a Bárbara não gosta, né? Mas até hoje você gosta de Teletubbies? Não, porque faz muitos anos que eu não vejo, mas eu adorava. Mas fingindo que você não gosta de Teletubbies. Por exemplo, vocês acham que Zorra Total tem graça? Não. Vamos dizer que Chaves era um Zorra Total do México. Sabe aquela coisa que ficou no passado, que não tinha aquelas sacadas tão geniais, não identificava tanto com o público assim? Tinha gente que gostava, mas era um programa lá da infância que o povo via como se fosse aquela primeira educação, aquela coisa mais bobinha, e não conseguia se conectar depois. Coisa que foi totalmente mudada aqui no Brasil. Identificando esse problema e vendo que não era uma coisa com grandes expectativas, eles resolveram fazer a coisa mais de um jeito que, isso aqui vai ficar engraçado dessa forma, essa piada vai funcionar dessa forma. Por isso eles mudaram várias coisas, por exemplo, o nome dos lugares como referências. Como é que chegou aqui no Guarujá, Chaves? É que eu vim com o senhor Barriga. Porque o Chaves vai pro Guarujá, ele torce pro quer ver o Corinthians, o filme do Pelé. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Além do que, a maioria das piadas que não encaixariam no espanhol, né, e nem no México fazem sentido, aqui no Brasil eles tiveram um trabalho primoroso para tornar as piadas muito mais engraçadas. Por que comparar um hotel tão fino e bonito como este com minha pobre casinha que é tão humilde e feia?
Seria o mesmo que compararmos a Maitê Proença com a senhora. Ou seja, pelo que eu entendo, eu acho que você talvez vai concordar comigo, Chaves só fez muito sucesso aqui no Brasil porque ele foi totalmente remodelado pro nosso público. E lá no México, ele era só uma vovó Mafalda, sabe? Um trem que, vovó Mafalda, é legal, mas não tem aquele negócio a mais, né? Pra mim, fez o sucesso que fez, mas eles não souberam aproveitar esse sucesso. E com certeza, do jeito que vai, né, da confusão dos direitos aí, Chaves é uma coisa que dificilmente vai voltar do jeito que a gente conhecia, né? Só através de novas produções. É uma barriga triste, seu história. Talvez a gente que tinha que ter os direitos aí, né, meu brilhante, do Brasil. Não, o negócio é que eles não estão ligados que tem tudo no YouTube, né? Tem esse fato também. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!